Fala pessoal, beleza? Então vamos começar a nossa aulinha de circunferência, uma aula muito importante, tá? Que a gente acabou de ver retas, né? Mas circunferência é um assunto que cai bastante em todos os concursos, beleza? Então pessoal, vamos começar seguindo o seguinte sumário, vou falar definição de circunferência, equação na forma reduzida e na forma expandida, vou pagar um bizu forte de como é que você vê o centro da circunferência olhando para a forma expandida, vou falar de retas e circunferências, né? Geralmente os casos possíveis de trabalhar com ele, interseção entre circunferências, também entre circunferência e reta e tudo mais, e alguns problemas clássicos de tangência, que geralmente envolvem uma circunferência, uma reta, um ponto externo à reta, e a gente vai ver isso com mais calma. Antes da gente começar, uma pergunta para vocês. Você sabe a diferença entre círculo e circunferência? Trate de saber. Eu vou te falar no final dessa aula, mas eu preciso que você antes entenda todos os conceitos com calma, ok? Tranquilo? Beleza? Legal? Vamos lá então para a aula então, pessoal. Definição de circunferência. Vou até levantar as mangas. Se prepara, que agora vem porrada, hein? Pessoal, é o seguinte, definição, né? Imagina um determinado ponto, vou chamar esse ponto de ponto C. Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que tem a mesma distância até um ponto dado. Essa distância eu vou chamar de R, ok? Então, por exemplo, esse ponto aqui, deixa eu colocar ele de outra cor aqui, né? Você que não enxerga cores deve estar preocupado. Essa cor aqui, tá vendo? Esse ponto que eu marquei, ele dista R. Esse ponto aqui que eu também estou marcando, ele também dista R. Ou seja, qual é a família de pontos que tem a mesma distância fixa de um ponto dado? É claro que é uma circunferência, ok? Então, é claro que a circunferência está totalmente zoada, mas você entendeu o que eu quis dizer com isso. Então, o que é a circunferência? Definição, é o lugar geométrico, ok? Em que a distância dos pontos até um outro ponto, que eu vou chamar de C, nesse caso eu vou chamar de centro, ela é constante, fixa, eu vou chamar aqui de R. Então, R é o raio, ok? Então, já entendeu qual que é a ideia, né? Se eu tenho um centro de circunferência com coordenadas XC, YC, o que eu estou dizendo então? Eu estou dizendo que a distância do ponto XC até um ponto X, repara, eu estou definindo esse meu ponto P como um ponto XY, a gente costuma chamar de ponto flutuante. Porque esses XY não estão definidos, né? XY é qualquer XY que atenda a condição que eu vou colocar agora. Então, eu vou fazer a distância de P até C. Então, vai ficar XC menos Y, menos X, YC menos y ao quadrado, essa distância tem que valer quanto? R. E aí, olha só, quando eu elevar ao quadrado, eu tenho uma equação. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r quadrado. Pessoal, essa aqui é a chamada equação da circunferência, ok? Entenderam a ideia? O que eu fiz? Peguei a distância de um ponto, né, num ponto flutuante, aqui, de coordenadas x e y, até o ponto C, até o centro, e disse que esse cara tinha que valer R. Elevei ao quadrado e eu gerei essa equação aqui, que é a chamada equação de circunferência. O próximo passo é mostrar a equação na forma reduzida. Você já viu, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a R quadrado. Essa é a equação da circunferência. Vou colocar um outro exemplo aqui, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. Qual é o centro da circunferência e o raio? Pausa o vídeo, por favor, e tenta me dizer. Eu assumi que você pausou o vídeo e vou te dizer agora, mas você não pausou, que eu te conheço. Pausa o vídeo aí. É sério, pausa o vídeo. Pausa, cara, pausa o vídeo. Beleza, desculpa, fui um pouco agressivo. Mas qual que é o centro da circunferência? Cuidado, né? Olha só. X menos x do centro. Então, o centro da circunferência é o ponto 2, não é 2, 1, né? É 2 menos 1, porque olha só, y mais 1 é y menos menos 1. Então, aqui é menos 1, entendeu? Y mais 1 é y menos menos 1. Beleza. E o raio? O raio vale quanto? Se você escolheu 9, você deu mole. Esse 9 aqui é o 3 ao quadrado, né? O raio vale 3, ok? Então, eu sei o centro da circunferência e sei o raio da circunferência. Essa é a forma reduzida e essa é a forma de chegar no valor que a gente quer. Também temos aí a nossa forma expandida. O que é a forma expandida? Pô, olha só, eu não disse que a equação é essa aqui, x menos x do centro, mais y menos y do centro ao quadrado igual a r quadrado. O que seria a forma expandida? Adivinha, vamos lá. Você não precisa ser gênio, seria expandir esses caras, né? Vai ficar assim, x quadrado menos 2xcx mais y quadrado menos 2ycy mais xc quadrado mais yc ao quadrado igual a r quadrado, ou menos r quadrado igual a zero. Essa é a chamada forma expandida. Qual que é o grande problema nela?
Nenhum, né? Ela é ótima, só que o problema é que você tem que saber chegar na equação da forma geral. Para isso você teria que completar quadrado. Vou dar um exemplo. X quadrado menos 2x mais y quadrado menos 6y mais 2, não, mais 2 nada, não vou botar nem mais nada. Você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender. Você ainda não entendeu, mas você vai entender. Deixa eu ver aqui, igual a 6. Pronto, eu tenho essa equação. Isso é uma equação de circunferência? Sim ou não? Bom, aparentemente sim. Como é que eu faço para descobrir se isso é ou não? Eu vou ter que completar o quadrado, olha só. Isso aqui nitidamente é um quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha quem eu botei como segundo, 1, tá vendo? Mais o quadrado do segundo. Porra, mestre, esse 1 ao quadrado você inventou. Eu sei, eu inventei mesmo. Foi de propósito. Você vai entender o porquê. E agora o segundo carinha. Eu inventei, né? Então eu vou ter que, se eu somar de um lado, tem que somar do outro também. O segundo, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Porra, mestre, não tinha esse negócio de 3 ao quadrado 9, não existia esse cara. O que existia era do lado direito, existia um 6. Só que agora eu somei 1 e somei 9 do lado esquerdo, então tem que somar 1 e tem que somar 9 do lado direito também. Qual que é a grande graça aqui? Nenhuma, né? Tem alguém rindo? Claro que não tem graça. Mas qual que é o grande ponto aqui? Agora você tem um quadrado perfeito, que é esse aqui, x menos 1 ao quadrado. Agora você tem outro quadrado perfeito, que é o y menos 3 ao quadrado. E do lado direito você tem 16, que é 4 ao quadrado. Pronto. Você levou da forma geral para da forma expandida para a forma reduzida. Quer dizer, agora você consegue verificar o centro, você consegue verificar o raio, ok? Então, pronto, matou a questão. Entendeu a ideia? Vamos pausar aqui e no próximo vídeo a gente continua falando sobre isso. Mas o assunto não foge disso, pessoal. É muito isso mesmo, beleza?